que para o Congresso Paulista a gente conseguiu mandar alguns. E nós mandamos casos, relatos de caso e mandamos também revisões bibliográficas. Então, igual eu falei para vocês no grupo, se vocês viram algum caso que seja interessante, precisam de ajuda ou alguma orientação para escrever, a gente está disponível. Mas a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre as revisões bibliográficas e dividir alguns temas que a gente separou para escrever e enviar para esse congresso. Então, vou chamar o Arthur para falar com a gente, e aí ele vai explicar certinho, vai dar alguns temas, e aí fica aberto também para vocês tirarem dúvidas. Bom dia, gente. Tudo bem? Você consegue me escutar? Aqui tá normal. Sim. Beleza. Tá pra aparecer minha câmera ou não apareceu? Não, tá fechada. Tá. É seguinte, eu tentei abrir, mas acho que não vai. Aqui na reunião, né, a gente convidou também algumas pessoas da Lanu, da Uniderp, para estar presente. Não sei se a Andressa mencionou. E vai ser bem rápido, assim, que eu vou falar. Eu estive presente nesses trabalhos aí que a gente fez. A Bruna também, Bruna Carvalho aí da UFMS, ela também esteve presente nesses trabalhos. E foi bem simples, assim, eu vou ser bem direto ao ponto. A gente usou muito o Gemini para achar os temas e para fazer a interpretação de algumas partes do artigo, ajudar nas metodologias, etc. E vai ser mais ou menos nisso que vai ser minha explicação hoje e também apresentado o congresso aqui. Vocês conseguem ver aqui meu Notion? Beleza. Eu vou apresentar primeiro aqui o congresso e aí eu já volto. Na verdade, antes eu vou só ver quantas pessoas aqui. Da Uniderp é só o João, né? E o Anderson, né? Tem mais alguém? Não, né? Mas tá bom. E aí, eu vou só explicar rapidão. Como eu acho que da LAN são 18 pessoas, né, no total, são 14 ligantes, mais 3 pessoas na organização, né? A Andressa, a Fran e o outro João. E tem eu, então vai totalizar 18. E aí, mais o pessoal da Lanu, vão ser mais 6. Então, vai totalizar ali por volta das 26, 27 pessoas. Aí a gente vai dividir em 3 grupos, né? Para publicar. E aí eu já vou explicar o porquê aqui no congresso, né? Então, esse congresso é o Congresso Brasileiro de AVC. Ele vai acontecer em outubro de 2025, em Florianópolis. E a data limite para o envio dos trabalhos é 1/7, que é daqui 2 semanas já. Mas isso não é um problema. E eu já vou mostrar o porquê que vai ser bem simples esses trabalhos, apesar de. E mesmo vão ser simples mesmo com uma alta evidência científica, né? Que vão ser revisões sistemáticas. E aí, vou só passar algumas regras aqui, resumir um pouco do edital inteiro lá. Essas aqui são as principais regras, né, da formatação, que eles podem ser enviados tanto em português ou em inglês, o título deve ser conciso, e cada autor poderá submeter no máximo 3 trabalhos. Então, eu acho que a gente consegue colocar. Eu acho que a gente conseguiria fazer 2 trabalhos, cada um desses 3 grupos, né? Mas vamos ver, pelo menos um trabalho vai sair para cada grupo, né? E aí tem que ter 300 palavras com espaço, que é um número pequeno, mas isso não é ruim, porque a gente consegue deixar bem resumidas as coisas e ser bem direto ao ponto, assim, e eles não serem tão criteriosos. E eu vou mostrar por quê, assim. Esse aqui são as características do trabalho, né, do resumo. E aqui tá todos os temas. E é isso que é muito interessante, porque é um congresso especificamente sobre AVC. E aí você pensa que é uma coisa muito direcionada e tal, não tem muito para onde ir, mas tem 20 subtemas e ainda tem um embaixo que é sobre neurologia geral, ou seja, é um congresso na prática que pode qualquer coisa. E aí é até engraçado, você entra aqui no site Congresso Brasileiro de AVC, e embaixo eles estão integrando com o Congresso Catarinense de Neurologia, que é o sétimo ainda, sétima edição ainda. Então, tipo assim, é muito recente esse Congresso Catarinense de Neurologia, e para ele estar sendo integrado com outro maior de um tema tão importante,
acho que mostra aí um pouco de que eles não não estão tão bem assim, não é um congresso tão grande assim. Isso é ótimo pra gente, porque a gente só precisa de um lugar para aceitar o trabalho, não importa onde seja. E aí, é, é basicamente isso aqui do edital, né? Do congresso que você tem que saber. E aí tem até uma coisa, eu tinha anotado aqui, ó. A gente vai. Eu não entendi muito bem o que significa o autor principal, se vai ser o primeiro autor ou quem vai ser o responsável, porque tem uns sites que eles deixam você mudar. No Congresso Paulista dava para alterar isso, mas. É, enfim, de qualquer jeito, uma pessoa vai ter que ir de cada grupo, ou duas, assim, no mínimo, para apresentar o trabalho. Então, quem vai ser o primeiro e o segundo autor vão ser as pessoas, provavelmente, que vão se disponibilizar para ir no Congresso e apresentar. E isso inclui se for aceito para apresentação oral, ou enfim. Aí, aqui embaixo. Não, isso aqui eu vou parar, peraí. Nada a ver, deixa eu tava com outra ideia. Mas é isso aqui o limite, né? Limite de 3 trabalhos submetidos ou apresentações por inscrição. Então, basicamente, né? Quem vai ficar de primeiro, segundo ou terceiro autor vão ser as pessoas que vão se inscrever para ir, né? Não importa a divisão do trabalho. E aí, isso aqui é muito interessante, que foi o que mais chamou a atenção a gente. Esses congressos brasileiros, geralmente, você ganha a publicação como publicação em jornada científica ou simpósio ou congresso nacional, entra nessa categoria dos editais, e você ganha numa outra categoria que é um pouco mais difícil, que é artigo publicado, indexado em revista com ISSN ou DOI, sei lá o quê. Então, tipo assim, é a mais difícil assim de conseguir, que é uma publicação em revista, e esses congressos brasileiros, geralmente eles têm uma revista própria. Então, a exemplo do Congresso Paulista de Neurologia que a gente mandou o trabalho, eles publicavam no São Paulo Medical Journal direto. E aí, esse São Paulo Medical Journal, ele sai uma edição a cada um mês, 2 meses, depende, assim, da quantidade de congressos que tem lá em São Paulo. E aí, já tá publicado lá, tipo, direto, o nosso resumo, ele coloca até no site. Da forma que for aceito, ele será publicado direto no São Paulo Medical Journal. Então, nosso resumo a gente fez super simples lá, tá enviado lá, a gente vai ganhar essas duas categorias de publicação. Isso, quanto mais artigos, ainda melhor, porque você só precisa, geralmente, nos editais, de 5 trabalhos nacionais, né, se eu não me engano, e 3 com revista. Então, se a gente já consegue, cada grupo aqui, fazer 2 trabalhos com revista, né, já eliminou, tipo, 70% aí do edital, se vocês ainda não tiverem já matado outros artigos, né? E aí, esse congresso, eu achei ele bem interessante, assim, ele é bem. Tipo, o site dele é tudo igual, todos os outros congressos que tem em São Paulo e os outros brasileiros, principalmente das sub-áreas de neuro, assim, são todos iguais. E aí, aqui também é tudo igual, as regras de trabalho. Ó, aqui tem 17 dias, é até melhor do que a gente estava prevendo, que era 14 dias, né? E é isso, assim. Aí, o que que eu vou mostrar pra vocês? Uma coisa que eu fiz e que eu faço muito e que eu tô aprendendo cada vez mais, que eu achei o máximo, que é usar o Gemini para conseguir descobrir tema. E aí, eu vou vir aqui no Gemini e vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu fiz. Eu coloco aqui, eu coloquei um print, né, desses temas, e aí coloquei no Gemini. Eu vou dando, tipo assim, de vez em quando eu mudo os prompts, mas fica mais ou menos assim, eu explico que vai ter um congresso de AVC, eu explico que eu explico a data também, porque aí às vezes ele consegue se situar melhor, porque às vezes ele confunde as informações. Então ele lê Congresso Brasileiro de AVC, ele não sabe qual que é, enfim. Mas eu geralmente gosto de dar bastante informação para ele saber do que eu tô falando e me ajudar melhor. Aí eu dou o comando, né? Eu explico para ele o que eu quero, né? Quero montar 3 revisões sistemáticas, e tal. Aí eu coloco aqui, preciso que gere temas que necessitam de revisões sistemáticas. Então ele já entende muito bem o que significa essa frase, mesmo que solta, né? Gere temas que necessitam de revisões sistemáticas. Então ele pega temas muito específicos, de lacunas, assim, que tem muitos artigos, ou artigos suficientes, segundo os critérios dele, e aí ele gera temas. E aí eu fui pesquisando um monte, ó. Fui pedindo, ó. Teve até uns que eu fui pedindo aprofundando aqui, ó.
um tema, tal, pico, aí ele dava o comando exato que tem que colocar no PubMed. Isso aqui é uma coisa que eu acho que ninguém aqui ia conseguir, nem se ficasse um tempão pensando, ia conseguir montar um comando tão completo quanto esse, sabe? Tão direcionado. Então, eu vou só direcionando ele. Aí uma hora eu até falei que, tipo, eu vou jogar, eu quebro assim a linha de raciocínio dele, falando, não, muito difícil isso aqui, eu quero que você troque total. Aí ele repensa por muito tempo até conseguir. Aí ele vai tentando mudar tudo, né? Aí, aqui tem mais tópicos, né? E aí, aqui que é interessante. Não, pera aí. Vou pegar esse aqui. Aqui eu peço pra ele o dos temas que eu já tinha selecionado, eu tinha separado, ó, com o nome, cada um. E aí eu peço pra ele dar o pico e a base de dados e o comando pro PubMed. E aí ele monta tudo pra mim e tá tudo feito, assim, tipo, o único trabalho que a gente tem é de copiar esse comando, ir lá no PubMed e procurar. Vocês estão me escutando? Estão acompanhando? Tudo certo? Sim, Sim. Beleza. Aí, é bem, assim, é uma ferramenta muito útil. Eu até mandei para um pessoal. Se você tiver e-mail institucional, ele tem 15 meses de graça, né? Então, a galera aí da UFMS, todo mundo já faz isso ainda hoje. É muito bom. E ele é bem inteligente, assim, quanto mais você vai dando os comandos certos, assim, ele deixa tudo bem mastigado para você. E aí eu até fiz isso já com um tema. Cadê? Deixa eu só. Acho que era esse aqui. Aqui, é esse aqui mesmo. Eu achei um tema muito legal sobre AVC. Deixa eu só colocar aqui. Sobre AVC de ínsula. E aí, ó, ele deu esse tema. E aí era. Ué, cadê o comando? Peraí, me perdi aqui. Enfim, ele me deu o comando lá, copiei e colei. E aí apareceu no PubMed 35 artigos na história, com esse comando gigantesco que ele deu. E aí você pensa, cara, 35 artigos, velho. Tipo, é uma mina de ouro, né? Tipo assim, você achou o pote no fim do arco-íris, tá ligado? E aí foi tipo isso mesmo, porque aí eu filtrei para os últimos 5 anos e aí caiu para 13 artigos. E aí no PubMed tem alguns que são pagos e, tipo, muito inacessíveis, assim, não adianta você tentar. E aí eu consegui reduzir para 8. Então, tipo assim, tinham alguns, desses 8 aí eram pagos, né? Mas eu consegui acessar 8. E aí eu coloquei aqui o link de 3 que eu não consegui baixar e baixei todos, né? Então esse foi o único trabalho que eu tive. Eu pesquisei, eu dei um monte de comando pro Gemini, aí baixei os artigos um a um, conferi, né, e tal, fui à mão, isso. Aí mandei o link e aí pedi pra ele analisar um por um. E aí ele, tipo, pra analisar brevemente, assim, objetivos, métodos e tal. E aí ele ia analisando, né? E aí, ó, aqui era o AVC de ínsula, né? Complicações cardíacas no AVC de ínsula. Aí ele começou a concluir as coisas, ó. Esse artigo viu lesões na ínsula direita, diminuem a força de ejeção do ventrículo esquerdo, né? E aí, concluindo um monte de conclusões, e ele vai dando as referências também, né? De qual página, etc. Isso é muito bom. Aí, eu. Não, eram 7 artigos, não eram 8 aqui. Aí eu vou conferindo com ele, né? Leia novamente, repense no tema, repense, e a partir disso, refaça o que você está falando. E aí eu até dei um comando extra aqui para ele. Monte um possível resumo com aproximadamente 300 palavras seguindo essa metodologia. Aí ele monta e vai dando todos as referências, todos os parágrafos que ele tirou. E aí eu coloco, refine esse texto, repense no que você está fazendo, transforme isso num texto de corpo único e tal. E aí ele manda tudo e já tá meio que feito esse aqui, por exemplo. Demorei 40 minutos, uma hora e já terminei, sabe? E aí óbvio que eu vou conferindo, né? Não vou deixar ele fazer uma coisa solta. E aí uma coisa que eu acho muito legal, que foi o que a gente fez no Congresso Paulista, é isso aqui. Eu pego o que ele já, entre aspas, deixou feito e eu vou observando
por conta própria padrões. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O nosso artigo da revisão sistemática que a gente fez para o Congresso Paulista, a gente fez à mão mesmo, a gente não tinha usado praticamente nada de inteligência artificial, porque a gente também não conhecia muito bem. Então a gente analisou artigo por artigo, assim, eram cento e poucos artigos. Aí era sobre funções executivas. E aí a gente percebeu, eu percebi na verdade, que 15, 20 artigos mencionavam memória de trabalho. Só que não era do mesmo jeito que mencionava todas as outras funções executivas. Então o que que eu fiz? A partir dessa revisão sistemática que eu montei um segundo trabalho com todo a mesma população, o mesmo contexto e tal, mas o que eu estava investigando não era mais função executiva, era apenas memória de trabalho. Aí óbvio que eu mudava um pouquinho assim no título e tal, mas era a mesma coisa. E aí eu tava tentando fazer isso com esse aqui também. E aí eu comecei a achar, ó, comecei a procurar, se você, aí eu perguntei pra ele, se você decidisse fazer uma meta-análise a partir de algum achado específico, o que você faria e tal. E aí eu até dei o exemplo do meu trabalho, ó, de funções executivas, e a partir disso um segundo artigo, e aí ele foi achando. E aí a gente achou um muito legal, que é esse aqui. Síndrome, isso aqui eu não fiz nada, né, mas tem aqui. Síndrome de Takotsubo, desencadeada por acidente vascular cerebral isquêmico de ínsula. Então, ele pegou, sei lá, era três, quatro artigos que tinha, e vai montar uma revisão sistemática em cima disso, da relação disso com o AVC de ínsula. Então, só pra vocês verem quão incrível assim é isso, e a gente jamais ia conseguir pensar nisso. Talvez a gente nunca na vida vai ver, sei lá, essa síndrome, por exemplo, sei lá. Mas a inteligência artificial conhece tudo isso. E aí eu montei alguns temas pra gente. Óbvio que vocês podem sugerir mais temas, vocês podem pesquisar hoje, amanhã, vai achando outros temas se quiser. Às vezes você até tá quase terminando o trabalho, montou outro e tal, mas podem sugerir à vontade. Mas eu achei alguns que são muito simples. Óbvio, alguns requerem, vocês vão ver que alguns requerem entender um pouco do tema, né? Então vai ter que dar uma pesquisada, mas a maioria aqui é muito fácil. A maioria aqui também não vai fugir, tipo, depois do filtro, de mais que 30 artigos, nenhum deles. E em dividir em muitas pessoas, isso vai se tornar mais fácil ainda. Por isso que eu até acho que se tiver um comprometimento adequado aí de vocês, a gente consegue fazer dois trabalhos por grupo. Então isso vai ser muito legal. E é isso. Um tema aqui que eu achei muito bom, muito fácil, é esse de reabilitação com realidade virtual, com a finalidade de melhorar as atividades de vida diária. E isso vai ser, aqui metodologia, não vou incluir isso no título, mas medida por índice de Bartle e medida de independência funcional em pacientes pós-AVC. E aí, ele até explica, né, no comando que eu dei na hora, ele explicou por que que era fácil de executar isso. Aí ele fala que o desfecho é muito claro, que não é para você apontar qualquer melhora motora, mas especialmente no ganho funcional para o dia a dia. E aí a gente precisa ser, a gente pode ser um pouco vago até, porque em todas as conclusões de todos os artigos vai ter alguma coisa falando disso. Então, é só, tipo, concluir o que todos os artigos já concluem, mas não tem uma revisão exatamente sobre esses muitos trabalhos que têm essa conclusão. E aí, tem também isso aqui, né? Que pode ter tabelas e resultados específicos, né? De pontuações dessas medidas, que vai facilitar ainda mais. E aí tem a relevância e tal, mas aqui tá tudo mastigado, assim, mais ou menos. Eu pedi para ele recomendar a base de dados, a gente não precisa entrar em todas, por exemplo, nessa aqui. Não precisaria. Mas essas três aqui já seria interessante. Sempre PubMed, Cochrane e Embase são as bases, assim, pra tudo, né? E aí deixa tudo. Eu vou mandar esse PDF pra vocês. Tem tudo aqui, ó. O população, intervenção, comparação e desfecho. E tá meio que feito aqui. Eu até poderia. Eu tentei corrigir. Vamos testar na hora aqui. Vamos ver se deu certo esse comando. Tem umas vezes que ele dá uns comandos tão específicos que tem zero artigos, mas geralmente dá certo. Ó, cara, isso aqui é sensacional, velho. 150 artigos. E colocar o filtro dos últimos 5 anos. E aí coloca aqui, ó, só. E aí já coloca o filtro aqui, né? De ou texto inteiro ou ele grátis. Já caiu pra 98.
Se eu colocar os últimos 5 anos na prática mesmo. Pera aí. Ah, ele coloca nos 2020. Mas se tirar 2020, ele vai ter 98. Tipo assim, quantos desses a gente vai excluir, sabe? Vai excluir 40, 50, sabe? Então, isso vai tornar muito mais fácil. É um tema muito simples, que acho que ninguém conhece, sei lá, se alguma pessoa que conhece é muito, e dá pra fazer. E aí tem outros, né? Tem esse aqui. E aí eu vou pedir também pra vocês, como eu acho que eu só deixei aqui 5 artigos, mais esses dois últimos. Então, eu vou pedir pra vocês depois se dividirem em dois grupos, pessoal da LAN, e aí o pessoal da LAN novo fica todo mundo junto, né? E aí a gente escolhe, vocês escolhem alguns temas, né? Eu vou ver se eu consigo encontrar mais um ou dois e deixar pra vocês. Mas ó, em pacientes na fase crônica do AVC, a reabilitação motora com realidade virtual é mais eficaz do que terapia convencional para a função do membro superior. Então, cara, não é só, tipo, em pacientes do AVC, pacientes na fase crônica, então já eliminou alguns. Reabilitação motora, não é nenhum outro, é só a motora com realidade virtual e também não é toda a motora, é só do membro superior. Então é uma coisa extremamente nichada. Tem até aqui, ó, é, uma população muito uniforme, muito simples, sei lá o quê. Há um grande número de estudos focados especificamente na fase crônica. E aí, da fase crônica, a gente filtra só pro do membro superior. Então, às vezes nem precisa ser só do membro superior, mas é até melhor ser tão específico. Então, é muito bom isso. Essas duas também aqui, que eu falei da base, eu acabei de ver, nem vai precisar, porque são bases nada a ver. E aí tem o comando aqui perfeito só para copiar e colar e perfeito, assim, vai dar tudo certo. E aí no comando eu acho até que ele coloca aqui, que era membro superior, ó, upper extremity, upper limb, arm. Então ele deixa claro aqui. E aí ele vai colocando umas coisas também que eu não sei se você conhecem, mas esse mesh, etc, ele vai colocando essas coisas para filtrar em termos parecidos também. Aí tem outros, esse aqui são tudo tema de reabilitação, né? Então entra no tópico de reabilitação. Aqui, esse aqui é de neuromodulação. Esse aqui eu acho muito legal. Eu acho que eu vou pegar um desses temas que a gente fez um trabalho exatamente sobre isso aqui. E é um tema bem comum, assim, para pós-AVC. Então, dá pra fazer até uma meta-análise, dá pra fazer qualquer coisa, mas eu acho que é, a revisão já é suficiente. Não precisa ter tanto trabalho assim. Mas é bem simples. É o tema mais estudado, né? É um tema muito estudado desses aqui. E tem muito, muito isso aqui. Isso aqui é muito comum. É tipo assim, é o tema com mais ensaio clínico randomizado, assim, que proporcionalmente, assim, que tem desses todos. E ele é muito fácil por causa disso, né? Tem muito ensaio clínico, eles Travou aqui, rapaziada. Ah, travou pra mim. Vou avisar ele. Peraí.
Alô? Deu certo agora. Ah, tá. Vocês perderam da onde? Apresenta pra gente ver. Você vai Ah, apresentar tá. ainda? Verdade, é. Mas faz quanto Você tempo estava que caiu? falando, você tava falando do tema da neuromodulação, eu acho. Ah, tá. Eu já tinha passado da TCC? Ou não? Você estava falando dele, tipo, porque que ele era um tema muito bom, cheio Nossa, de já estudo esqueci tudo, randomizado. então. Beleza. Então, vou voltar aqui um pouco, vou ser bem breve. Por ter muito ensaio clínico randomizado, sempre vão ter muitos desfechos escritos e as pessoas não vão conseguir acompanhar isso e vão fazer poucas revisões. Então, sempre tem lacuna para fazer o que você quiser. Sempre, tipo, tem artigo, né? Eu até entrevistei um cara lá no Congresso Paulista, um dos Estados Unidos, e ele falava, tipo, exatamente isso. Ele falava, eu perguntei o que que uma pessoa tem que fazer para entrar nessa área científica. Ele fala que tem tudo, você faz o que você quiser, tem espaço em tudo, você só precisa ir atrás, porque as coisas fáceis, elas já não são mais, já não estão disponíveis, né? Então, até por isso que a inteligência artificial é tão boa. Tipo assim, ninguém ia conseguir pensar nesse tema aqui, não importa, sabe? Esse aqui ninguém ia conseguir pensar. Esse aqui ainda mais, que era o que eu tava explicando, não sei se eu cheguei antes de travar. E esse aqui é bem interessante em alguns pontos. Ele coloca o Gemini como surpreendentemente executável, porque tem poucos artigos, tem só, assim, você provavelmente vai achar no máximo 10 artigos, por ser uma técnica muito recente. Isso já é suficiente para montar uma revisão. Aí eu tava explicando que eu até perguntei para ele depois de outro contexto, em outro chat, sobre por que são tão poucos artigos, assim, se isso não é ruim. Ele fala que na verdade não, que quanto menos artigos e mais clara a nossa pergunta, mais específico, melhor isso é. Porque isso vai deixar menos lacunas ainda, vai ser muito direcionado e vai ser muito bem respondido uma pergunta grande e importante. E aí aqui o pico desse está muito bem delimitado, estava explicando. Paciente só de AVC crônico, não é de AVC agudo, não é de outro tipo de AVC, a não ser. Ah, não, esse aqui é de AVC geral mesmo. E também não é só os que foram tratados com outras coisas, é só de estimulação do nervo vago, não é outro tipo de estimulação. É, ele também faz comparação, né, com o sham ou o placebo. E aí, nosso objetivo vai ser avaliar a eficácia, né? Porque provavelmente a segurança, evento adverso não vai ter, não. É bem raro ter evento adverso com neuromodulação. E aí o comando aqui também tá perfeito, tá pronto. Aí tem um de neurointensivismo que é muito, muito, muito legal. E. Ah, não, na verdade, deixa eu só falar uma coisa. Aqui, ó, isso aqui que eu esqueci de mencionar, que eu mencionei antes. Ele fala que é um tema tão bom, tão atual, tão simples de fazer, que tem alta chance de ser selecionado para apresentação oral. Isso é ótimo, assim. Aí tem de neurointensivismo. E esse aqui também é muito bom, muito fácil. Controle pressórico intensivo versus conservador após a perfusão do AVC isquêmico. Então é muito bom assim esse tema. Eu acho que esse aqui vai ter mais literatura que qualquer um dos outros. E aí ele até esse aqui me deixou um pouco no pé atrás por causa disso. Tem muito artigo. E aí ele fala que é um tema que não há um consenso muito claro e as pessoas levam mais em conta a prática do que a literatura. E aí ele fala que tem muito estudo observacional, exploratório e ensaio clínico, e aí isso fornece material suficiente. Então eu tô contando com essa afirmação aqui, né? Eu acho que vai ser suficiente mesmo. E aí ele coloca um nível de dificuldade que eu acho que não vai ser um problema para ninguém, que é esse nível de dificuldade aqui, que seria exigir familiaridade com o tema, mas isso nada a ver. Isso é de boa, né? Aí tem um comando, ficou bem longo esse. E aí aqui entra os temas melhorzinhos, assim. Esse aqui, cara, é muito bom esse tema. Esse aqui é muito, muito bom. Esse aqui tem chance de entrar para apresentação oral, assim, é um tema muito bom, assim. E eles vão só aprovar sem parar, assim, tipo, nem sem pensar, na verdade. Falei, sem pensar porque eles não vão entender nada do tema. Que é a associação desse material aqui com o risco de AVC isquêmico. E aí, eu até. Nossa, eu esqueci de colocar a pergunta dele. Mas ele tem literatura suficiente e tem limi- é,
uma literatura epidemiológica robusta, ele fala, sobre esse tema específico e esse tipo de desfecho específico. Então, geralmente, quando eles fazem esses estudos, eles pegam uns 3, 4 poluentes, sei lá, e colocam e descrevem em 70 desfechos diferentes, tá ligado? Então a gente só precisa pegar um e fazer um desfecho. Tipo, é muito simples isso aqui. Às vezes, isso aqui, o meu medo até, um medo bom, né? É da gente fazer esse tema e aí, sem querer encontrar outro poluente ou outro desfecho, acabar fazendo dois trabalhos só disso aqui. Isso aqui é muito fácil de fazer. Isso aqui é totalmente da gente fazer igual eu fiz lá. Baixar os artigos, mandar para ele analisar e mandar ele se virar, porque o Remy tem até uma função de raciocínio em matemática aqui, que é a versão Pro, que seria mais específica para isso do que a normal, né? Então, tipo assim, perfeito, tá ligado? Esse aqui tá muito fácil de fazer. Eu até destaquei ele. E aí, lembrei. Eu tinha feito sim ele. Aí eu pedi pra ele explicar melhor o tema, porque eu não tinha entendido. E aí ele colocou aqui, ó. Explicou tudo. Colocou conexão com a AVC, explicou a fisiopatologia disso e tal. Colocou dos estados, né? Por várias vias e tal. Aí eu coloquei. Pedi pra ele mandar a estratégia do PubMed. E aí ele colocou aqui o comando. E aí, tipo assim, perfeito, sabe? E aí ele me explicou todos. Isso aqui a gente vai ter que fazer depois, vou ter que explicar isso. Mas a gente vai ter que fazer isso por partes. Vai ter que explicar os critérios de inclusão, pedir pra ele descrever, descrever os de exclusão também. E aí é isso. E pronto. Aí também vai ter uma pessoa em cada grupo que vai ter que ficar responsável por isso aqui, ó. Formatação de tudo fazer gerar as referências, sabe? Eu não sei se vai precisar, na verdade, eu vou ler o edital de novo, mas se precisar, uma pessoa vai ter que ficar responsável por tudo isso. De referência, editar o trabalho, sabe? Formatar ele, às vezes recontar as palavras, sabe? Jogar em vários contadores de palavras, essas coisas assim, só para garantir que tá tudo certo. E reler o trabalho várias vezes para garantir também que tá tudo certo. Alguma pessoa vai ter que ficar responsável por isso. Mas é isso, gente. Tá muito mastigado tudo. Tá muito simples. E é isso aí. E eu acho que foi legal, e pelo menos eu achei legal, eu ter contado pra vocês essas coisas do Gemini, porque ele é uma ferramenta pra tudo, assim, e é uma ferramenta de graça pra quem é estudante, né? Então, tipo assim, dá pra matar todos. Eu, tipo assim, eu tô no segundo ano, né? Eu falei pra Andressa que eu vou matar todos os trabalhos do Enari esse ano. Tipo, eu não vou fazer mais nada ano que vem nem no quarto ano. Eu vou matar tudo esse ano porque é só você pegar um congresso desses aleatório, que você consegue ver umas fragilidades assim só pelo site dele, e você produz três, quatro trabalhos super legais, assim, super fáceis de executar porque são extremamente específicos. E é isso. Aí você ganha suas publicações e já mata essa dor de cabeça de um jeito muito prático. E aí, é, isso é muito. Esse negócio de nichar muito o artigo é muito bom. Nosso trabalho lá do Congresso Paulista era estimulação transcraniana por corrente contínua e tratar sobre a eficácia e a segurança dessa técnica. Não, na verdade, no início tinha isso, eficácia e segurança, tinha comparação de técnicas, tinha heterogeneidade, que é o principal foco assim do principal problema assim dessa área. Tinha tipo tudo isso pro TDAH. Então é muito amplo. Aí a gente começou a reduzir. Reduziu para eficácia e segurança, depois focou só na eficácia, acabou que terminou, a gente focou só na eficácia, citou assim a segurança, não abordou do resto e a gente focou só na população pediátrica. Então, de cento e poucos artigos, caiu para 19. E depois da 19 para 14 de memória de trabalho. Então, foi uma coisa assim muito, muito nichada e que foi muito positivo pra gente, porque a gente teve muito pouco trabalho depois que a gente pegou assim o ritmo e aquela pressão, né? Nossa, uma revisão sistemática, vou abrir o Prisma, lá tem 47 tópicos difíceis. Isso aí não existe mais, sabe? Tá de boa, sabe? Agora, eu ainda acho que dá muito trabalho fazer uma meta-análise, porque também montar todos os gráficos e tal, revisar isso, tipo, isso aí não compensa. A revisão sistemática já é o suficiente e ela é infinitamente melhor do que uma revisão integrativa ou narrativa. Eu acho até mais fácil que uma revisão narrativa ou integrativa, porque eu pelo menos deixaria muita lacuna numa revisão dessa sem ser uma sistemática.
E a sistemática é muito simples. Você pega um monte de coisa e conclui uma das milhões de desfechos que eles encontram e que eles não conseguem relatar. Porque são 3 milhões de artigos publicados no PubMed por ano, sem contar com outras revistas e tal. Então, assim, é ridícula a quantidade, tem muito pouco trabalho pra gente fazer e muita opção pra gente fazer. Então é isso, gente. Eu vou. Acho que o pessoal da LAN vai todo mundo participar, né? Peraí. Acho que vai todo mundo participar, né? Do artigo. Eu acho que sim. Todos estão aqui, o pessoal que não tá também falou que queria assistir a reunião, então acho que sim. Aí, Então tá. Lucas Vinícius é de vocês? É da Lanu? Se eu falar que Ah, eu mas sei lá. tá pedindo pra participar. É nosso. Acho que é. Lucas Amaral que. Ah, mas Tá. já. Já foi. Mas, ó, então, a gente vai fazer uma lista certinha dos temas, eu vou mandar no nosso grupo da Alan. E Eu vou aí, botar um PDF lá. pode ser. E aí a gente se divide. E sobre a escrita, né, como começar, a gente pega os passos que a gente usou no último, né, e manda, porque vai ser o mesmo passo a passo, assim, para escrever. Não é muito É, difícil, vocês vão ver. A gente vai falando muito e dando simples. orientações. E acho que é isso, gente. Tem alguma dúvida agora? Acho que não. Gente, apesar de vai ser um trabalho bem simples, assim, vai exigir o comprometimento de vocês, né? Então, eu acho que a gente não vai acabar fazendo, tipo, uma super divisão, assim, de tarefas, você faz isso, porque isso também não dá muito certo, hein? A galera agora tá todo mundo finalizando o semestre e tal, então, muita coisa aí pra fazer, e não dá pra ficar deixando assim, né? Mas a gente vai dividir as funções e vai exigir, assim, que todo mundo participe. Aí eu acho que vai ser, tipo, umas 3 horas, assim, cada uma dessas 2 semanas, assim, de tempo que vocês vão precisar disponibilizar no máximo para conseguir fazer tudo. E aí, igual ela falou, a gente vai dividir bem as coisas assim, vai explicar tudo certinho. Acho que é melhor a gente montar um grupo, 3 grupos, na verdade 2, né, porque já tem um da LAN novo. Mas esses grupos da LAN, a gente vai montar 2 grupos para dividir, né, os trabalhos. E aí, cada um com 9 pessoas no máximo, né? Então, acho que são 7 ligantes para cada lado, mais a Andressa mais eu. E aí a gente manda tudo por lá e vamos transformar esse Notion aqui em PDF. Aí eu mando para vocês também, pra vocês darem uma olhada. Vou ver se eu consigo achar mais temas. E aí deixo lá para vocês também, tudo lá com Pico, com o comando pro PubMed e tal. E também vocês podem se sentir livres, assim, para pesquisar também no. Às vezes até usar o Gêmeos, sei lá, mas comandos para as outras bases, ou pesquisar outras bases, às vezes achar um desfecho mais específico, ou uma população mais específica para a gente focar no artigo, deixar mais fácil ainda. Vocês sugerirem novos temas, aí falar assim, não, eu vi uma aqui agora que é muito simples, bora fazer esse, aí a gente mata 2, 3 logo, sabe? Então, podem fazer tudo isso, assim, tá de boa, sabe? E é isso. Aí, se tiverem qualquer dúvida, sugestão, sei lá, vocês podem mandar tudo pra mim, pra Andressa, pro Luiz também, que é o presidente da Lanu, que ele não conseguiu. Caiu. Caiu, amor. Você tá mutado, Arthur. Tá Ó, sem. burro 2 vezes. Eu tava falando que eu fechei aqui sem querer. Mas, eu tava falando também. Você pode mandar mensagem pro Luiz também, que é o presidente da Liga da Lanu. E é isso. Show? Vocês estão. Vocês entenderam as coisas que eu falei? Sim. E é isso aí, ó. Tarefa de casa agora é todo mundo entrar no Gemini e ganhar 2 TB de um Drive e o Gemini Pro. E é isso aí. Certo. Obrigada. Acho que vou fechar então a reunião. Estão liberados, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.